Olá, tudo bem? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. E o que significa isso? Significa que durante a gestação acontece uma disfunção em vários genes e a criança nasce com esse transtorno. Então ela não adquire depois de nascida, e sim durante a gestação. Ainda não se sabe a causa exata do autismo, mas já foi comprovado cientificamente que ele pode ser hereditário. O que significa que se você tiver na sua família uma pessoa com deficiência ou algum tipo de transtorno, aumenta a probabilidade de você ter uma criança com autismo. Porém, veja bem, pode ser, não significa que seja, tá certo? O nome espectro vem da ideia de variedade. O autismo possui uma variedade de características, então nós não podemos limitar as características do autismo. Tanto que o autismo é conhecido como o mundo singular. E por que o mundo singular? Justamente porque cada pessoa com autismo vai apresentar características diferentes, mesmo naqueles pontos que são comuns, como por exemplo, interação social. Independente do nível da criança com autismo, ela vai ter uma dificuldade na interação social. Porém, cada pessoa com autismo vai apresentar um tipo de dificuldade na interação social. Vai apresentar uma característica diferente dessa interação social. Então é por isso que é chamada mundo singular. Por isso que é chamado espectro. As estereotipias é outra característica marcante de uma pessoa com autismo, mas cada um vai apresentar um tipo de estereotipia. A gente não pode dizer que todo autista balança a cabeça, que todo autista balança as mãos ou as pernas. A gente não pode fazer essa afirmação. Mas é comum as estereotipias em pessoas com autismo. Também é comum que o autismo seja reconhecido apenas na fase adulta. Muitas pessoas descobrem que são autistas porque vão levar os seus filhos na psicopedagoga e acaba descobrindo que as características do filho também é uma característica sua. Então, nisso, acaba descobrindo que também é autista. Porém, como hoje os estudos já estão mais avançados, o autismo tem sido descoberto ainda na infância. E como a gente pode caracterizar, como a gente pode desconfiar que a criança apresenta essas características? Vamos lá para alguns pontos. Se o seu bebê, se a sua criança não olha nos seus olhos ou olha, mas desvia o olhar, já é um sintoma. Ela pode ter características de autista. É uma das características. Se o seu filho não tem interesse em se comunicar com você, como por exemplo, na hora da amamentação, normalmente a criança costuma acariciar o rosto da mãe, costuma acariciar o seio, fica olhando para a mãe. Uma criança autista não costuma fazer isso. Uma criança com autismo costuma gostar de luzes, então uma bolinha com luz vai chamar muito mais atenção do que a sua voz. Normalmente, quando a mãe ou o pai fala com a criança, fala com o bebê, esse bebê olha logo, sorri, interage com esse pai ou com essa mãe. Uma criança com autismo não vai fazer esse tipo de interação. Vai preferir, por exemplo, a luz, a voz dos seus pais. Não vai atender pelo nome, da mesma forma que os seus pares fazem. Então, normalmente, a criança, quando ouve o seu nome, olha rapidamente, sorri. Uma criança com autismo não vai fazer isso, certo? Então, são alguns pontos que a gente pode observar enquanto a criança é bebezinha, enquanto a criança ainda é novinha. Quem pode dar um laudo a uma criança com autismo? Médico. Se você suspeita que o seu filho possa ser autista, procure um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. São os dois médicos mais apropriados para avaliar o seu filho. Eles possuem testes específicos, eles possuem meios através de entrevista com os pais, com os cuidadores e através de intervenções com a criança para descobrir se ela é ou não autista.
Mas se o seu filho está no processo de avaliação e você não quer perder tempo, você quer que seu filho se desenvolva melhor, você já pode procurar um apoio psicopedagógico. A intervenção psicopedagógica independe de laudo, porque embora o laudo seja muito importante, esses profissionais vão trabalhar em cima das características da criança, o que ela faz de mais ou o que ela faz de menos. Então vai ser trabalhado nesses pontos para melhorar não apenas a parte intelectual, pedagógica, mas também a social dessa criança. Então você pode sim iniciar uma intervenção precoce. Tanto que se você fizer isso, o desenvolvimento do seu filho vai ser muito melhor. Mas Samira, e se de repente o meu filho está tendo esse acompanhamento psicopedagógico, está sofrendo as intervenções, mas o médico disse que ele não é autista? Eu descobri que o meu filho não é autista. Então, todo esse trabalho foi em vão? Não. Não. Ajudou no desenvolvimento do seu filho. Não foi prejudicial porque não foi excessivo. Então, não se preocupe em fazer um acompanhamento psicopedagógico enquanto seu filho não é laudado. É melhor a gente agir de forma preventiva do que retardar esse acompanhamento e retardar o desenvolvimento dessa criança. Há 3 níveis de autismo. E como nós podemos caracterizar esses 3 níveis? Através da quantidade de características e através da intensidade. Então, quanto mais características e mais intensidade tiver essa criança, maior será o nível. Algumas características que são comuns entre pessoas com autismo, crianças com autismo. Dificuldade, prejuízo na interação social. Essa pessoa não entende tudo que a gente fala. Essa pessoa não compreende, ela não tem aquela socialização como seus pares. Ela não tem aquele interesse em iniciar, em continuar uma conversa. Normalmente, uma pessoa com autismo tem um hiperfoco, então gosta muito de um determinado assunto e só quer conversar sobre esse assunto. Isso atrapalha a interação social, porque os seus pares nem sempre entendem o que isso significa. Esses pares vão querer conversar sobre assuntos diferentes e essa criança com autismo vai ter dificuldade com isso. Dificuldade na comunicação verbal ou não verbal. Então, pode ser que a criança autista seja verbal ou não verbal. Então, existem crianças autistas que falam e outras que não falam. E aí eu tô falando, né, da forma verbal, porque possui uma linguagem, né? Nós sabemos que nós não falamos somente com a boca, mas nós nos comunicamos através da linguagem corporal. Isso é super importante. Então, uma pessoa com autismo vai ter dificuldade nessa linguagem corporal, nessa linguagem social. Por isso que é tão importante ser específico com uma pessoa com autismo. Por isso que é tão importante ser direto, nada de figura de linguagens, nada de piadinhas, nada de duplo sentido, pois elas têm dificuldade, elas têm prejuízo nessa área, que é o córtex pré-frontal. Então, ela não vai compreender como outras pessoas compreenderiam. Pessoas com autismo costumam ter estereotipias, ou seja, balançar a cabeça, balançar as mãos, balançar os pés, às vezes colocar a cabeça para trás. Então, cada um apresenta um tipo de estereotipia. E essas estereotipias, elas acontecem para que haja uma regulação dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Então, para uma pessoa com autismo conseguir, vamos dizer, raciocinar, conseguir entender algo que está acontecendo ao seu redor, muitas vezes elas fazem esses gestos repetitivos que, além de fazer o que eu disse, ainda são prazerosos, certo? Elas ainda causam prazer. Então, por isso também que é muito repetitivo. Existem várias outras características, como, por exemplo, andar na ponta de pé. Uma criança com autismo grave costuma andar nas pontas de pé e não como as outras pessoas costumam caminhar. Costuma ter dificuldades motoras, dificuldades às vezes intelectuais, isso quando o autismo é mais grave. Um mito muito comum é achar que uma criança com autismo não vai se desenvolver, que uma criança com autismo não tem capacidade intelectual, que uma criança com autismo não vai ser um profissional qualificado. Isso é mito.
Nem toda criança com autismo possui déficit intelectual, a não ser quando o autismo é grave. Outra coisa, tem total capacidade para se desenvolver, vai ter um pouco de dificuldade para aprender, mas vai aprender e vai se tornar um profissional qualificado, sim. Tudo isso depende das intervenções vividas por ele. Por isso que eu digo que é tão importante a gente iniciar a intervenção precoce. Então, se você é pai, se você é mãe e tem um pouquinho de dúvida em relação às características do seu filho, não deixe de procurar um psicopedagogo, um médico, não deixe de fazer esse acompanhamento, pois é primordial para o desenvolvimento dessa criança, para o futuro dessa criança. E quanto mais precoce for, melhor o desenvolvimento. Então, essas são as características mais comuns de uma criança com autismo. Até a próxima. Tchau, tchau.